Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Liliane Sartório e estamos dando início à etapa 3 do programa Startup in School, edição Google Brasil. Bom, vamos relembrar todas as etapas do nosso programa. Já estivemos fazendo a etapa 1, de ideação e pesquisa. Então, todos vocês tiveram a oportunidade de pensar no negócio de vocês, em um problema, em uma solução e um público-alvo. E isso foi feito lá na etapa 1. A seguir, foi realizada a etapa 2, de prototipação, em que vocês pensaram em como viabilizar a solução de vocês. Agora, nós estamos na etapa 3, de modelagem de negócios por meio do Canvas. Haverá mais uma próxima etapa, ligada à apresentação e pitch. Os objetivos da etapa 3 são apresentar a ferramenta Canvas no modelo de negócios, sistematizar o modelo de negócios do seu projeto e organizar esse modelo de negócios para que você tenha um empreendimento possível de ser realizado. Na videoaula de hoje, nós iremos conhecer então melhor o Canvas, a sua história, como funciona, como preenchê-lo e efetivamente montar o Canvas do seu projeto. Falaremos também das próximas tarefas que vocês têm que entregar nesta semana. O Canvas foi idealizado por Alexander Osterwalder em seu livro Business Model Generation, que é o Canvas da modelagem de negócios. Alexander Osterwalder, ele era um consultor de negócios, muito conhecido em sua região. E um dia ele foi chamado para dar consultoria no festival de jazz de uma cidade na Suíça chamada Montreux. É o maior festival de jazz da Europa, mas não estava muito bem das pernas, então seus organizadores decidiram pedir ajuda para Osterwalder. E aí ele se viu diante de algo novo em sua carreira, pois ele tinha artistas, músicos, pessoas ligadas à cultura, à arte, à criatividade, tendo que escrever um modelo de negócios, algo que é mais administrativo, mais burocrático. Foi então que Osterwalder uniu a sua formação em design com a sua paixão por modelagem de negócios. E aí, então, ele se aproveitou desse público que chamou ele para dar essa consultoria e uniu a criatividade desses caras e criou uma ferramenta visual em que fosse fácil, acessível, dinâmico e principalmente que pudesse utilizar então a criatividade, a inovação com os principais passos da modelagem de negócios. E foi daí que nasceu a primeira versão do Canvas de modelo de negócios. Nessa primeira versão do Osterwalder, que está no livro, ele criou 9 blocos. E eles estão bem divididos em lado direito e lado esquerdo. Por que ele fez isso? Porque ele usou a neurociência, ele se baseou na neurociência. E então, ele usou os campos do Canvas que estão do lado esquerdo, mais ligados a coisas da modelagem de negócios mais lógicas, mais analíticas, mais racionais. E do lado direito, da mesma maneira que funciona o cérebro, ele colocou elementos mais ligados à emoção, a intuição, a criatividade, ao aprendizado. Então, dessa maneira que ele organizou os campos e fica bem fácil de visualizar conforme a gente for preenchendo. O Canvas do Osterwalder tinha então 9 campos. Aqui nessa videoaula, nós vamos usar o Canvas com algumas adaptações. Aqui está o Canvas que nós vamos usar na videoaula de hoje, já com as adaptações que nós fizemos para vocês. Lembrem-se, esse Canvas está disponível lá no Classroom como material complementar. O ideal é que vocês imprimam esse material para que na hora que vocês se reunirem para assistir esse vídeo, vocês já irem preenchendo. Super importante lembrar que na sua concepção original, o Canvas é um papel, é um documento em que a gente não escreve nele, a gente usa adesivos colantes e aí a gente pode ir mexendo neles conforme for necessário. Então vamos lá? Vamos começar a preencher o nosso Canvas. O primeiro campo que a gente preenche é o campo de segmento de cliente. Vocês já vão achar um pouco estranho, porque na escrita ocidental a gente começa a escrever da esquerda para a direita, mas aqui no Canvas a gente começa pelo outro cantinho. O campo de segmento de cliente é aquele que vocês vão buscar o público-alvo de vocês. A gente já começou a pensar nisso lá no primeiro módulo de ideação. Agora aqui a gente vai formalizar, a gente vai colar nos adesivos e escrever quem é esse público. Às vezes pode ter mais de um, tá bom? Pode ser que esse público seja aqueles que vocês estão buscando o valor. Para quem que vocês estão entregando o valor de vocês? Eles são a pessoa mais importante do projeto de vocês. A adaptação que tem logo no campo abaixo, são os primeiros usuários.
é o grupo de pessoas que vai ajudar vocês a implementar essa ideia, ou seja, são as primeiras pessoas com quem vocês vão conversar, apresentar o projeto de vocês, para ouvirem o que elas têm para falar de volta, que é o que a gente chama de feedback, e o projeto de vocês poder evoluir. O próximo campo que a gente vai preencher é o campo de proposta de valor. É o centro do Canvas e eu gosto de dizer que ele é o coração do seu projeto. Aqui a gente vai refletir sobre o problema do projeto de vocês. A gente já pensou nisso lá na primeira etapa. Aqui a gente vai formalizar e vai escrever porque ajuda a gente a escrever a proposta de valor. A gente também vai escrever quais são as dores do seu público-alvo. Por que você está resolvendo fazer esse projeto para eles? E por fim, a gente vai escrever também qual que é a solução que vocês estão trazendo para ele. E de repente falar qual que é uma funcionalidade ou outra ali. Quando vocês juntam essas três coisas e colocam elas lado a lado, você praticamente tem a sua proposta de valor pronta. E às vezes sai até uma frase. É super legal. Vocês vão ver que a proposta de valor de vocês está ali, na cara. Vocês vão sentir uma firmeza muito grande preenchendo esse campo. Muito importante desse campo é apresentar os diferenciais do projeto de vocês. Por que que o seu cliente vai comprar a solução de vocês e não a de outra pessoa? Esse ponto é muito importante, viu, galera? Bom, agora a gente vai preencher os dois campos que estão entre os campos que a gente já preencheu. E eu gosto de dizer, eu gosto de brincar que essa é a ponte que vai até o cliente. Então, como que eu levo a proposta de valor até o cliente? Como que o meu produto, a minha solução, a minha proposta de valor chega até o cliente? Aqui é muito importante vocês identificarem quais são os clientes em potencial de vocês, que a gente chama de leads, e aí então a gente pega e usa esse canal para chegar até eles. Já no outro campo de relacionamento, é a ponte que volta. Mas também é a ponte que vai, porque depois que o seu cliente adquiriu o seu produto, consumiu a sua solução, ou até mesmo apenas conheceu a sua solução, ele vai começar a se relacionar com você. E aí então, quais são esses meios em que a gente se relaciona com o nosso cliente? Como que a proposta de valor vai e volta com o seu cliente? Então, é nesse campo que a gente tem que pensar. Como que a gente se mantém próximo do cliente? Quantas vezes a gente quer falar com ele para deixar ali aquele contato sempre vivo? E agora vamos falar de fontes de receita. No campo fonte de receita, a primeira coisa que nós vamos chamar a atenção de vocês é que nós preenchemos todos os campos que estão acima deles. Então a gente já falou de proposta de valor, de segmento de cliente, de canais e relacionamento. E agora, o campo fontes de receita, ele está embaixo de tudo isso, como se ele estivesse segurando tudo que transborda de valor desses campos que estão acima. O campo fonte de receita é a maneira como a gente vai gerar a receita do seu negócio. É o modelo de viabilidade financeira do seu negócio. E aqui a gente para refletir quais serão essas fontes. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Existem vários tipos de fontes de receita. Um deles seria a compra da solução pelo cliente. Então, vocês estariam vendendo a solução de vocês. É aquilo, o cliente vai lá, paga, adquire o produto ou o serviço de vocês e ele continua utilizando sem haver uma nova compra ou sem precisar pagar taxas depois disso. Esse é um modelo bastante clássico. Temos também o modelo de assinatura, em que o seu cliente vai ficar pagando periodicamente pelo seu produto ou seu serviço e enquanto ele pagar, ele tem acesso a esse produto ou serviço. Um exemplo disso é o Netflix ou até mesmo a academia do seu bairro. Enquanto você paga, você usa. Temos um outro modelo de negócio que é chamado freemium. É uma palavrinha em inglês que mistura outras duas palavras em inglês. A palavra free, que é grátis, com a palavra premium, de algo mais top, vamos dizer assim. E então, o que é esse modelo de negócios? Uma parte da sua solução é gratuita, as pessoas podem usar ali algumas funcionalidades e as outras são pagas. Então, temos vários exemplos ligados a isso e isso pode ser usado em qualquer tipo de software, de aplicativo, de dispositivo também. É bem fácil de aplicar esse modelo. Um outro modelo é o compras na solução. Você oferece a sua solução, o seu dispositivo, o seu aplicativo de maneira gratuita, o seu cliente adquire isso e aí depois que o cliente está usando, você pode inserir algumas funcionalidades pagas.
E então isso vai fazendo com que o seu cliente consuma essas soluções, pague por isso e você mantenha ele na sua plataforma, utilizando seu produto ou seu serviço. Gente, é muito exemplo, né? Mas tem mais um, que é o comissionamento. Como funciona o comissionamento? Quando você, por exemplo, distribui uma plataforma em que o seu cliente possa vir a dialogar com você de alguma forma. Por exemplo, o exemplo mais simples é vendas. Então, o seu cliente vende por meio da sua plataforma e aí você cobra um valorzinho do produto que ele estiver vendendo por meio do seu serviço. Por fim, tem a publicidade, tem o patrocínio, mas com tantas opções bacanas, né? Para que a gente vai usar essa? Mas essas também são válidas, tá, galera? Pode usar.